Boa tarde, eu me chamo Nívia Gabriele e minha equipe é composta por Adriana Leandra e Letícia Maria. Somos do curso de Segurança do Trabalho e vamos falar um pouco sobre esse tema, a Guerra Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, que transcorreu entre 1936 e 1939, foi um conflito armado que envolveu facções políticas e militares na Espanha durante o período da chamada da Segunda República. Foi nessa guerra que, pela primeira vez, potências totalitárias, como a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin, mostraram ao mundo suas inovações militares ao darem auxílio a seus respectivos aliados ideológicos. Foi nesse contexto, por exemplo, que a aviação alemã bombardeou a cidade de Guernica como forma de demonstração militar, fato que ocasionou a morte de milhares de civis. Apesar de ter havido uma polarização nítida do desenvolvimento do conflito, a Guerra Civil Espanhola não pode ser resumida pura e simplesmente no embate entre direita e esquerda na Espanha, pois cada um desses campos era segmento e bastante complexo, como diz o historiador Anthony Beevor. Ele diz que surgiram dois outros eixos de conflito, como o centralismo estatal contra a independência regional e o autoritarismo contra a liberdade do indivíduo. As forças nacionalistas da direita eram muito mais coesas, porque, com poucas exceções, combinavam três extremos coesivos. Eram ao mesmo tempo de direita, centralistas e autoritárias. A República, por outro lado, constituía um caldeirão de incompatibilidade e suspeitas mútuas, com centralistas e autoritários, principalmente comunistas, enfrentando a posição de regionalistas e libertários. Além do combate irregular travado entre os militares com ideologias opostas, houve na Guerra Civil Espanhola a chamada Guerra Irregular, isto é, a tática de guerrilha levada a cabo por camponeses, intelectuais e operários, que se valiam de emboscadas, infiltrações, armadilhas e etc. Além disso, a crueldade também foi um fator onipresente na guerra. Comunistas e anarquistas aproveitaram a ambiência da guerra para destroçar tudo o que fazia referência à monarquia e à tradição católica, contra Anthony Beevor, que de uma comunidade de cerca de 115 mil indivíduos, entre bispos, padres e integrantes de outras ordens e freiras, foram mortos, a grande maioria no verão de 1936. As mortes eram precedidas de estupros, no caso das freiras, e de tortura nos casos dos bispos e padres. Além disso, era frequentemente a profanação dos símbolos sagrados do catolicismo. Continua Beevor. Alguns morreram queimados em suas igrejas e há relatos de castração e esvisceramento e de alguns que foram enterrados vivos depois de serem obrigados a cavarem o próprio túmulo. Muitas das igrejas foram incendiadas e vandalizadas. Do lado nacionalista, também houve uma barbárie comunista. Protestantes e até mesmo sacerdotes de religiões rebeladas, como o País Basco, foram eliminadas. Combates, massacres e destruição pairavam sobre as principais cidades espanholas. Durante a guerra, houve a participação direta das forças militares do nazismo, que apoiaram Franco, e do comunismo internacional, principalmente o soviético, que apoiou a Frente Popular. Muitos escritores de esquerda, como George Orion, Ernest Hemingway e John dos Passos, lutaram ao lado dos comunistas espanhóis. Essa internacionalização da guerra tornou a Espanha uma espécie de centro de testes de armamentos novos. A cidade de Guernica, por exemplo, foi alvo de bombardeio de uma sofisticada frota de aviões da aeronáutica nazista da época. Esse episódio ficou marcado pela pintura feita por Pablo Picasso. A guerra teve fim em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos nacionalistas. Francisco Franco, aliado ao fascismo e ao nazismo, permaneceu no poder durante todo o período da guerra e também depois, sendo chefe de Estado até 1975, ano de sua morte.